Olá, sou Adriana Lopes, estou aqui novamente com vocês. Hoje nós vamos discutir a seção atributologia, tá certo? Ela é uma seção que ela é obrigatória no verbete e vocês vão ver que ela é bem fixa, ela não tem a criatividade, vocês vão ver que ela tem uma formatação bem específica. Então vamos começar a conversar sobre ela. Primeiro, aqui tem uma definição de atributologia, que é uma definição da própria enciclopédia, tem o verbete atributologia, que é interessante vocês darem uma lida. Então, a atributologia é a ciência aplicada aos estudos técnicos ou pesquisas dos atributos, sentidos, faculdades, percepções e sensações em geral do universo do holossoma, das manifestações multifacéticas da consciência. E nós vemos então que ela divide, como a gente falou, essa seção ela vai sendo bem específica. Ela sempre começa com o predomínio. Então é o predomínio de alguma categoria, que são essas três que estão aí para vocês olharem. Lembre que é o predomínio, isso gera uma certa confusão em algumas pessoas. Que elas falam, não, mas tem tudo, não, é o predomínio. O que predomina? Não quer dizer, como nós estamos falando de consciência, nós estamos falando de, nós somos complexos, nós temos uma parte somática, uma parte mental, uma parte de parapsíquica. Então isso tudo está interligado. Mas o que predomina em relação ao tema do verbete, desse enfoque do meu verbete, qual desses atributos predomina? Então, nós temos três opções, que é os sentidos somáticos, as faculdades mentais e as percepções extrasensoriais. Sentido somático, em geral, a gente coloca nos verbetes relativos a alguma função do corpo físico e reações subcerebrais ou psicossomáticas. Então, tem, por exemplo, visão, audição, o tato, qual o sentido que está predominando nessa situação? Segundo categoria ou opção, faculdades mentais. Em geral, para os verbetes relativos à função da mente, atributos psíquicos e reações psíquicas. Então, aqui pode ser do autodiscernimento, da intelecção, da memória. Qual é esse atributo que está predominando? Está correto? E o terceiro é percepção extrasensorial, em geral para os verbetes relativos à consciência ou manifestações paraperceptivas. Então nós entramos aqui telepatia, clarividência, todos esses tipos de fenômenos ou de atributos mais ligados ao extrafísico. Tá correto? Aqui nós temos um exemplo, então ela sempre vai estar assim, atributologia, que é uma seção fixa da enciclopédia, ela é obrigatória, todo verbete tem, está lá predomínio, sentidos somáticos, ou faculdades mentais, ou percepções extrasensoriais. No início, vocês vão ver que existem alguns verbetes antigos que se parava aqui, então se colocava só essa primeira classificação. Com o decorrer dos trabalhos da enciclopédia, a enciclopédia é um trabalho dinâmico, ele vai crescendo junto com o próprio desenvolvimento de toda a tarefa, todo o trabalho, então ele passou-se a ter outra parte, então a especificar ainda mais essa seção. Então olha, passou a ser o seguinte, nós vamos mostrar aqui. Dos sentidos somáticos, ou faculdades mentais, ou percepções sensoriais, e especificamente algum desses atributos, ou principalmente algum, ou notadamente algum desse atributo. Como é que a gente coloca? Especificamente. Essa própria palavra já diz que é uma coisa mais precisa, é específico. Então, quando você colocar o especificamente, você está colocando o seguinte, que não, eu quero frisar, é esse mesmo, é esse o atributo mais importante que eu quero ressaltar. Ou principalmente, já não é tão específico, tá certo? Tem alguma relevância, tem alguma importância, mas eu ainda quero ressaltar. Ó, principal, dentre todos os atributos, o principal que eu ressalto é esse. Ou notadamente, quando é aquele mais claro, não quer dizer que ele é o único, notadamente ele vai mostrar o seguinte, é especial, não quer dizer que os outros não sejam importantes, mas eu quero, nesse ponto, eu quero ressaltar esse, tá certo? Então tem uma hierarquia de importância, de relevância que você vai optar na hora de colocar na sua seção, né? E o atributo em si, no final, e tem o ponto lá para terminar, para a gente não esquecer do ponto. Tá correto? E aí, de uns tempos para cá, como a gente está falando que foi desenvolvimento, hoje vocês vão olhar na enciclopédia, a maioria está assim, geralmente fica no notadamente e está incluído do autodiscernimento quanto a algum atributo.
Tá? Porque se nós já colocamos dentro da Conscienciologia que o autodiscernimento é um dos maiores, se não for o maior atributo da consciência. Então isso a gente ressalta que esse autodiscernimento é o principal. Tá? Então hoje, a maioria dos verbetes, que é padrão, você escolhe se é sentido somático, faculdade mental ou percepção extrasensorial e coloca notadamente do autodiscernimento quanto a esse atributo. Tá correto? Então a gente tem aqui algumas questões que eu vou colocar para vocês e vocês pensem aí. Por exemplo, se vocês olhassem o verbete central extrafísica de energia, ofiexologia, acoplador energético, amparador extrafísico, conscienciês e conscienciologia, seria o predomínio de quê? Pensem, e eu vou colocar agora. Percepções extrasensoriais. Quem falou acertou. Muito bem. Tá correto? Ou aqui a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, central extrafísica de energia. Ele aqui já começou a aumentar o predomínio das percepções extrasensoriais, correto? Notadamente do autodiscernimento quanto às aplicações interassistenciais das ECs. Vocês veem que ele já se coloca mais uma informação. Quer dizer, além da central extrafísica de energia, para eu acessar a central extrafísica, eu preciso de quê? Eu preciso do autodiscernimento, eu preciso da percepção extrasensorial e de quê? De ter o autodiscernimento na aplicação interassistencial dessas energias. Pelo próprio conceito de central extrafísica, se eu não tenho discernimento para aplicação interassistencial, eu não acesso a central extrafísica, ela está diretamente relacionada com a parte da assistência. Outro exemplo, a ofiexologia. Predomínio das percepções extrasensoriais, notadamente do autodiscernimento contra a holomaturidade da interassistenciologia. Quer dizer, tem mais uma informação aqui que tem uma correlação direta com o próprio conceito da OFIEX. Se vocês sabem o conceito, o OFIEX é um desenvolvimento, você consegue uma OFIEX à medida que você vai amadurecendo nos seus trabalhos assistenciais da própria TENEPS, que é a tarefa energética pessoal. Então, ele coloca bem claro que é o predomínio então, das percepções extrasensoriais, do autodiscernimento contra a holomaturidade, a minha maturidade contra o estudo da assistência interassistencial. Outro exemplo, o acoplador energético, também predomínio da percepção extrasensorial, notadamente da clarividência. Correto? Temos até quem já conhece aqui o CAEC sabe do acoplamentário, que é um curso que nós fazemos basicamente, nós fazemos o acoplamento energético a partir da clarividência. Então, isso ficou bem claro também dentro do verbete. Verbete acoplador energético, predomínio da clarividência. Outro exemplo, o amparador extrafísico. Predomínio das percepções extrasensoriais, né? Como é que eu vou perceber o meu amparador sem percepção extrasensorial? Notadamente do autodiscernimento quanto à paraperceptibilidade. Quer dizer, sem discernimento eu não vou perceber também. Tá claro? Espero que vocês estejam percebendo como essa sessão ela vai dando mais informações sobre qual é aquela característica principal que eu tenho no verbete. Outro exemplo. Paramicrochip. Seria um atributo, um predomínio de quê? Das percepções extrasensoriais também, tá? Nesse caso, especificamente da telepatia. Então aqui já não é tão direto, a gente tem que pensar um pouco. Olha, telepatia, por quê? Se vocês lerem o conceito de paramicrochip, vocês vão ver que nesse conceito tem uma relação direta com a comunicação. Tem uma comunicação entre as dimensões. Então ele favorece, quem tem um paramicrochip, favorece eu me comunicar com as consciências extrafísicas. Então através de quê? Da telepatia. Então ele está falando especificamente, lembra que a gente comentou? O especificamente é bem mais preciso, ó. É a telepatia que é o atributo principal no caso do paramicrochip. Outro exemplo, arco voltaico clânio chacral. Predomínio de quê? Percepções extrasensoriais também. Notadamente do autodiscernimento contra o quê? Pensem um pouco. Arco voltaico, você está lá jogando energia. O que é? Assim diz assim. Não é isso? A técnica não é essa? Você vai jogar energia para o frontochakra e para o chakra nucal
da consciência que está na sua frente, você vai fazer o arco voltaico e você tem que ter, justamente o trabalho não é esse, você vai fazer uma assimilação simpática com essa consciência na sua frente, vai buscar perceber o que ela está sentindo, vai trabalhar as energias para desassimilarem os dois desse padrão. Então, novamente, você está deixando bem claro uma informação sobre a técnica do arco voltaico a partir da sessão atributologia. Agora, de novo, temos 4 exemplos: atenção dividida, autorado, autoassédio e autoficção. Seria predomínio de quê? Sentido somático? Percepção e sensorial ou faculdade mental? Faculdade mental, né? Olha a atenção dividida lá. Então, ela já é mais um processo mais de intelectivo, de intelecção. E aqui alguns exemplos. Atenção dividida. Predomínio das faculdades mentais, lá o padrão, notadamente do autodiscernimento quanto à técnica do detalhismo. Olha que tem outra informação aqui. Como se vai ter atenção dividida sem ter um discernimento grande quanto à questão do detalhismo? Pensa bem, impossível, não é? Porque se eu estou o tempo todo, eu tenho que dividir a atenção, pegar toda a informação daqui e daqui. Então, eu preciso muito do detalhismo. Outra questão, autorado. Predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento quanto à comunicabilidade cosmoética evolutiva. De novo, o que está se frisando aqui? Predomínio da faculdade mental, porque você que está escrevendo, você está escrevendo no intrafísico, não é? Então, é a sua cabeça que está funcionando, é você que está elaborando as ideias. Notadamente do autodiscernimento, que eu vou saber discernir a melhor forma de comunicar de uma forma cosmoética e evolutiva para fazer atalhos. Tá ficando claro, turma? Pense aí, hein? Outro, autoassédio. Predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento quanto à convivialidade fraterna. Esse é bem interessante e também é mais indireto, se vocês percebam, né? Então, eu tenho um predomínio da faculdade mental. Por quê? A gente não fala que o autoassédio, ele é uma ideia equivocada que você coloca na sua cabeça. Então, você vai abrir a porta para o heteroassédio na hora que você começa a fazer autoassédio. Então, são ideias disfuncionais, ideias patológicas que você alimenta dentro da sua cabeça. Esse é o autoassédio. E aqui ele está deixando claro, predomínio da faculdade mental, porque é dentro da sua cabeça, por mais o heteroassédio que vem de fora, que seria percepção extrasensorial, ele veio, mas ele vem linkado num autoassédio, que é seu. Tá certo? É esse pensamento disfuncional que abre a porta, notadamente do autodiscernimento quanto à convivialidade fraterna. Isso aqui faz a gente pensar, quer dizer, eu vou falar a minha interpretação, mas é bem interessante que você vai pensar o seguinte, que na maioria dos autoassédios a gente pode pensar que tem uma relação clara de convívio, é problema, é conflitos, é brigas, é ressentimentos, é mágoas. Então, se você trocar isso, é a convivialidade. Se você tem discernimento quanto à convivialidade fraterna, você vai fazer mais facilmente o autodesassédio. Aqui é uma coisa interessante para a gente colocar. A gente vai ver que dificilmente, eu acho que tem pouquíssimos verbetes, eu nem sei se eles vão continuar assim ou vão ser mudados, que se coloca, por exemplo, é um verbete de um processo patológico, na atributologia. Por exemplo, caberia aqui colocar notadamente do indiscernimento ou da falta de discernimento quanto à convivialidade fraterna. Mas não, o autor ele coloca o lado positivo. Então vamos ter mais exemplos daqui para frente mostrando isso. Então tem um processo mais negativo, coloca-se o contrário. Então a gente pode até pensar, você tem que ter um autodiscernimento quanto à convivialidade fraterna até para você identificar os seus autoassédios. Então essa é uma forma da gente interpretar essa forma de escrever o verbete, tá? Autoficção também é uma coisa nosográfica, quando a pessoa cria ficções, cria ideias sobre ela mesma disfuncionais. Então, seria o predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento, quanto à holomaturidade da autocogniciologia. Então, aqui novamente tem essa jogada. É um negativo, mas coloca o atributo positivo. É o que falta para essa consciência. Então, falta o quê? Ter mais autodiscernimento quanto à holomaturidade, a maturidade quanto ao autoconhecimento. Porque se a pessoa ela tem uma autoficção, é porque ela não conhece ela mesma. Porque se ela conhecesse ela mesma, ela teria uma imagem mais clara sobre ela mesma, mais fidedigna sobre ela mesma. Se ela está criando fantasia sobre ela, é porque ela não se conhece nada.
Tá claro? Então, essa sessão novamente está dando essa informação para vocês. É interessante também vocês separarem o seguinte: tem muitos verbetes mais recentes do autor da enciclopédia, né, no caso do professor Valdo, que ele se colocou mais um item, não são todos, então eu não quero generalizar para vocês ficarem bem claros. Mas vocês observem que, além do autodiscernimento, dependendo do tema, fala quanto à holomaturidade sobre alguma coisa. Então já colocou a questão da holomaturidade. Mas ainda não chega a ser padrão, por isso que eu estou deixando para vocês só repararem e observarem essa condição. Outro exemplo, sinônimo. Verbete sinônimo. Predomina de quê, gente? Faculdade mental, né? Associação de... já falei. Especificamente da associação de ideias, né? Porque o sinônimo é justamente você vai associar ideias para fazer o sinônimo, tá? Isso aqui eu dei a resposta antes do tempo. Antônimo. Predomínio de quê? Isso mesmo, faculdade mental, notadamente do autodiscernimento quanto a quê? Associação de ideias. Esse está fácil, né? Autoprontidão. Predomínio de quê? Esse já tem que pensar um pouco, né? Faculdade mental. Do autodiscernimento quanto à determinologia. Esse é para a gente pensar também, ó. Autoprontidão é o quê? Eu estar pronto, preparado para enfrentar qualquer situação, não é isso? Então, é faculdade mental, está colocando que isso é uma questão mais intraconsciencial, é da intelecção, que você vai se motivar, você colocar até o próprio discernimento, tudo para funcionar, para você estar pronto e especificamente. Nesse ele coloca o especificamente, você vê que ele não colocou notadamente. Especificamente do autodiscernimento quanto à determinologia, que é a ciência da autodeterminação. Então, tem uma outra informação aqui para a gente pensar. A autoprontidão tem relação com determinação. Eu vou me determinar a ficar pronto para o que der e vier. Outro, aconchego. Predomínio, sentidos somáticos. Aconchego tem toda uma questão, né? Aconchego, né? Vamos trazer para perto. Notadamente do autodiscernimento quanto ao quê? Pensem aí. Tato. Não tem lógica, gente? Aconchego. Como é que você aconchega? Quando a gente fala aconchego, a gente já pensa, né, em abraço, em pegar no colo. Você vai pegar lá o seu petzinho, vai pegar lá uma criança, você vai aconchegar aquela pessoa. Como é o tato? Então, o aconchego tem uma relação clara com o tato. Aí alguém pode falar, não, mas não é só tato, concordo com vocês. Mas lembrem lá, ó, não esqueça, é o predomínio. Predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento quanto ao tato. Tá? Não esqueça, é o predomínio. Não, isso não está dizendo que não tenha faculdade mental, que não tenha energia, que não tenha nada disso. Tudo isso tem. Mas o que está querendo frisar aqui na linha do artigo, do verbete, é o quê? É o sentido somático e o tato. Outro exemplo, subconsciência humana. Não sei se vocês lembram o conceito de subconsciência humana, aquela consciência mais animalizada, né? Notadamente do quê? Da sexualidade. Então aqui tem uma outra informação que está sendo colocada. Quer dizer que essa consciência mais imatura, pensa no bicho, né? O bicho ele age por instinto, ele age muito a questão da procriação, é o sexo. Então ele está colocando aqui no predomínio dos sentidos somáticos e lembra, olha só, é o notadamente. Então esse aqui nem está dizendo que é o principal, então não é especificamente, não está dizendo que é só sexualidade, não está falando principalmente que a sexualidade é o principal, ele está só ressaltando, notadamente. Então eu estou ressaltando que vem um grande fator, nesse caso, da sexualidade. Tá bom? Amizade interativa. Qual seria a amizade? Predomínio de quê? Também sentidos somáticos. No caso, notadamente do autodiscernimento quanto a quê? As sensações da convivialidade. Você vê que aqui ele não especificou, em alguns vocês vão ver, fala os sentidos básicos, né? Vai colocar lá visão, audição, tato, olfato. Olfato nem sei, eu acho que não tem nenhum na enciclopédia. Desses principais. Mas no caso aqui, ele já fala das sensações, uma coisa mais geral. Quer dizer, a amizade tem toda uma série de sensações juntos de convívio com a outra pessoa, tá?
Então, aqui outros exemplos para a gente pensar. E aqui a gente vai fazendo um comparativo, né? Dos slides daqui para frente, nós vamos colocar dois slides para a gente fazer uma correlação, tá correto? Técnica da cesta. Técnica da cesta, quem não sabe, é aquela dormidinha depois do almoço, tá? Então, predomínio do quê? Dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento quanto ao emprego sadio do corpo humano. Está se mostrando o seguinte, a relevância dessa técnica para você sabendo usar bem o corpo humano. Então, tem toda uma argumentação. Quem tiver alguma dúvida sobre esses atributos, faz o seguinte, pega esse verbete na enciclopédia e leia. Aí você vai fazer a correlação. Tem correlação? Tem lógica esse atributo com o resto do contexto? Isso vai facilitar também, tá certo? Porque a gente está falando direto o conceito, quem não souber o conceito, isso vai ajudar. Então vamos lá, técnica da cesta, foi frisado o emprego útil do soma. Tem toda a argumentação sobre a relevância da cesta. Tá. Barriga de aluguel. Predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento com o emprego do soma. Mas aqui faz aquela jogada que nós já falamos antes. A barriga do aluguel está lá colocado como nosográfico, não é isso? Então, ela é negativa, a barriga de aluguel não é uma postura considerada cosmoética, não é uma boa, mas em vez de colocar da falta de discernimento quanto ao emprego do soma, coloca-se o quê? O predomínio do sentido somático, o autodiscernimento. Então a gente pode pensar dois viés novamente, é o que falta na pessoa ou quem tem autodiscernimento quanto ao emprego do soma vai ver que barriga de aluguel não é uma boa conduta. Então são duas formas de a gente interpretar essa forma de fazer ao contrário. Outro exemplo, idiotismo cultural e Auschwitz. Vamos lá no idiotismo cultural. Predomínio dos sentidos somáticos, especificamente dos cerebelares. Então, é bom olhar lá o idiotismo cultural, ver direitinho lá qual é o conceito. São essas bobagens de cultura que as pessoas fazem, por exemplo, as touradas, uma série de essas bebeções, a pessoa fica bebendo, se embriaga. São situações que as pessoas usam, que é da cultura e que na verdade são patológicas, fazem mal para as pessoas. Então, sentidos somáticos, o cerebral. Está bem claro aqui, especialmente o cerebral, quer dizer, a coisa mais instintiva, mais de bicho. Já em Auschwitz, que é uma coisa totalmente patológica, né, que é o campo de concentração, coloca-se o quê? Predomínio da faculdade mental. Está correto, porque olha só, o idiotismo cultural dá a ideia de uma coisa mais instintiva, não é isso? Você vai seguindo aquilo porque é cultura, porque o meu vizinho faz, porque todo mundo faz, é instintivo. Auschwitz já foi uma coisa de faculdade mental, foi uma maquinação malévola, né? Fizeram toda uma máquina de matar pessoas. Então foram atributos, é um uso errado, patológico, mas foram os atributos. O predomínio ali foi da racionalidade, patológica, assim dizer, né? Não sei nem se podia falar racionalidade, mas do mau uso até da capacidade intelectiva, uma inteligência ectopicamente, né? Ectópica, evolutivamente ectópica, para fazer um trabalho daquele. Então, a faculdade mental é negativo, mas foi bolado, foi pensado. Então, isso aqui a gente coloca faculdade mental. Notadamente do quê? Do autodiscernimento quanto à cosmoeticologia da convivialidade. É tudo que faltou, né? Quer dizer, faltou para justamente isso, o autodiscernimento quanto ao estudo da cosmoética de como conviver bem com as pessoas. Então, de novo, aquele sentido invertido. No primeiro está o sentido direto, idiotismo cultural direto, e no outro o sentido mais indireto. Outro exemplo para a gente pensar, o alcova contaminada e o alcova blindada. A alcova é a cama, né? É aquela questão de você blindar a sua cama energeticamente para você evitar que entrem assediadores lá no seu quarto de dormir na hora que você está dormindo. A contaminada é quando liberou geral, então não tá legal. Então você está faltando o quê? Predomínio dos sentidos somáticos, notadamente quanto à sexualidade. Quer dizer, não está se deixando limpo aquele ambiente, tá? No caso da alcova blindada, já é diferente, é o predomínio da percepção extrasensorial, notadamente da energossomática pessoal. Quer dizer, é sua energia, é o seu padrão de energia, o que vai predominar é a sua força energética para manter aquele ambiente blindado e evitar que entrem assediadores,
tá correto? Então, em cima, a ocorribilidade da sexualidade, por quê? Porque a maioria dos assédios são de via sexual na alcova, né? Quando vem aquelas consciências mais adoecidas, né? Buscando vampirizar, puxar as energias sexuais. Na blindada, não. É você, com seu parapsiquismo, mantendo a energia. Outro exemplo, gratidão e dia matemático. Gratidão, predomínio de quê? Também foi colocado faculdade mental. A gente podia pensar, não, mas a gratidão não é uma questão mais emotiva? Mais ou menos, né? Porque, na verdade, é preciso muita elaboração de ideia até para você reconhecer e ser grata, reconhecer aquilo que os outros nos ajudam. Então, é isso que a gente interpreta dessa parte. Então, predomínio das faculdades mentais e especificamente do autodiscernimento. Aqui fechou no autodiscernimento, tá? Para você, como a gente já falou, saber identificar. O dia matemático já é o predomínio de quê? Das percepções extrasensoriais. A gente podia pensar, pô, mas dia matemático é aquele dia que sai tudo certinho? O que tem de informação? Não, é a percepção sensorial. Por quê? Notadamente do autodiscernimento quanto às energias. E aí tem uma informação aqui que a gente começa a pensar, né? A refletir e interpretar o quê? Então quer dizer que para ter um dia matemático, ter aquele dia que tudo cai bem, eu preciso estar muito atento, entra a percepção extrasensorial, às energias e saber limpar os ambientes e fazendo e abrindo o nosso caminho. Então, estou mostrando mais uma informação que tem na seção atributologia. Outra correlação, soma e microassediador invisível. O soma, predomínio dos sentidos somáticos, não é? Isso aí é meio óbvio. Especificamente do que? Da visão humana. Então aqui já tem, olha, especificamente, a visão humana é considerado o órgão mais importante o órgão não, é o próprio atributo mais importante. A partir da visão que a gente tem uma captação mais abrangente da realidade. E está dizendo aqui, predomínio novamente, não quer dizer que seja só a visão, mas o predomínio, o que é o principal? Está se colocando um juízo de valor aqui, está se colocando uma informação. E o outro, o microassediador invisível. Microassediador invisível são essas bactérias, os vírus que estão aí por toda a parte e que nos assediam se a gente não tiver cuidado, não tiver profilaxia. Predomínio dos sentidos somáticos, né? Também sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento quanto ao tato. Isso é bem interessante também, é o tato, né? Porque é a partir da mão que a gente tem muitas das contaminações. Pode até falar, tem via aérea? Também tem, a gente sabe que tem. Lembra? Predomínio dos sentidos somáticos, mas é o tato, aonde que a gente coloca a mão, onde que a gente tem discernimento para onde que nós vamos encostar a nossa mão, se vai ter que lavar a mão, fazer uma série de cuidados, tá? E mais uma, racismo e micro-universo intransitável. Racismo, predomínio dos sentidos somáticos, especificamente do tato. Também aqui é indireto, aqui leva a gente a pensar, não é isso? Racismo, tato. E a gente pode pensar, é nosográfico, é uma coisa negativa, e geralmente tem uma questão de tato, né? É aquela questão da aversão. Então a gente pode fazer uma série de situações para a gente pensar, será que realmente é o tato? Aqui o autor está colocando o tato, e a gente vai raciocinar sobre o tema. E outro, o micro-universo intransitável, aquela pessoa que é fechada nela mesma, ela não deixa ninguém entrar. Predomínio do quê? Dos sentidos somáticos, também, porque a pessoa está mais emotiva, né? Ela está se fechando, notadamente do autodiscernimento quanto ao tato físico. Isso também é aquela questão da inversão que a gente tem que pensar, a gente tem que parar para pensar. Olha só, sentidos somáticos, do tato, por quê? A pessoa que ela tem um micro-universo intransitável, ela está tão fechada que muitas vezes ela também se fecha de tal forma que ela nem consegue encontrar, de ter o tato, né, de encontrar, de ter esse convívio, esse trato mais positivo com outras pessoas. Bem, é isso que a gente queria dizer. Como vocês viram, esse é uma sessão que ela é uma sessão, não é uma sessão simples. No mesmo tempo que ela é bem rígida na forma de ser colocada, de ser escrita, ela permite você colocar uma série de informações ali, ser bastante preciso e dar informações bem interessantes sobre o seu verbete. Então, o que eu acho interessante vocês fazerem? É uma coisa que vocês às vezes vão ter um pouco de dificuldade no início, mas façam o seguinte, peguem o verbete, toda a enciclopédia mesmo, né? Vocês devem ter o arquivo em
o arquivo de PDF, não é isso? É melhor. Dá um find em atributologia. Então, vocês dão um find e vocês vão vendo a atributologia de vários verbetes. Vou raciocinando sobre isso. Na hora que vocês forem raciocinando, vocês vão vendo que daqui a pouco vocês vão pegando a lógica do trabalho. Tá correto? Então, novamente, bom trabalho a todos e até a próxima.